cultura de trabalho lá é um bagulho... Denúncias de assédio e abuso sexual. Como o atirador que matou 26 pessoas. Armas de verdade em jogos para adolescentes. Tem game falando de educação. É game ensinando a molecada a matar. FPS, Battle Royale, MOBA, RPG e tantos outros gêneros que formam um universo que envolve jogadores apaixonados. Os jogos fizeram parte da infância da maioria de nós. Quem não se lembra da emoção de um jogo que mexeu com nossas emoções? Das partidas divertidas com amigos ou das competições de esportes que nos deixaram sem fôlego, torcendo fervorosamente para o nosso time favorito. Mas até mesmo uma indústria tão promissora pode ser impactada por polêmicas envolvendo comportamentos violentos e até mesmo assassinatos por conta dos jogos. Você com certeza deve se lembrar da reportagem de 12 anos atrás do Domingo Espetacular, atribuindo aos jogos eletrônicos a culpa pelo massacre de Realengo. E mesmo que essa reportagem tenha ido pro ar há 12 anos atrás, o assunto continua sendo comentado ainda hoje. Foi o que aconteceu em um discurso do atual presidente da República ao comentar sobre recentes casos de chacinas nas escolas, em que, de acordo com ele, não existem games que falem sobre amor, nem mesmo de educação, apenas jogos violentos, criticando duramente os jogos de tiro. Essa declaração causou uma enorme polêmica, afinal a grande maioria dos jogos de tiro fazem parte do cenário de esportes, que por sua vez movimenta milhões de reais no Brasil. Mas as polêmicas não param por aí. Algumas desenvolvedoras foram expostas através de denúncias, envolvendo a Rockstar Games e outros estúdios de criação de jogos, por suas péssimas condições de trabalho, fazendo os desenvolvedores trabalharem acima da sua carga horária, gerando um desgaste mental dos funcionários e enfraquecendo a vontade dos programadores permanecerem no mercado. E mesmo que a indústria dos jogos tenha uma tendência a crescer cada vez mais, caso algumas questões não sejam resolvidas, a chance da realidade mudar pode ser considerada. Os jogos são verdadeiramente mágicos e transformaram a vida de milhões de pessoas, criando empregos ao redor do mundo. Mas como em qualquer mercado em expansão, há polêmicas e casos obscuros que envolvem a indústria. E em todas essas polêmicas, há sempre dois lados da moeda, o que levantam importantes questões para debate. Os jogos de fato deixam os adolescentes mais violentos? As desenvolvedoras estão explorando cada vez mais seus funcionários? E até que ponto a necessidade da indústria fazer dinheiro pode impactar negativamente os jogadores? E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. A origem dos jogos eletrônicos remonta ao final dos anos 40 e início dos anos 50, quando pesquisadores e cientistas começaram a explorar o potencial dos computadores para a diversão. Os primeiros jogos eletrônicos eram simples em comparação com os atuais, mas eles foram os pioneiros da indústria que se tornou uma das maiores do mundo do entretenimento. Um dos primeiros jogos eletrônicos interativos conhecidos foi Tennis for Two, criado por um físico chamado William Wigbottom em 1958. Esse jogo era jogado em um aparelho chamado osciloscópio. O Tennis for Two mostrava uma partida de tênis em uma perspectiva lateral, e os jogadores podiam controlar a trajetória da bola usando o controle analógico. No entanto, foi em 1972 que os jogos eletrônicos começaram a ganhar popularidade com o lançamento do jogo Pong, desenvolvido pela Atari. Pong era uma versão eletrônica simplificada do tênis de mesa, em que os jogadores controlavam barras verticais na tela para rebater uma bola. O sucesso de Pong abriu caminho para os primeiros consoles de jogos domésticos. Em 1975, a Atari lançou o console doméstico Atari Home Pong, permitindo que as pessoas jogassem Pong em suas próprias casas. Isso marcou o início de uma nova era para os jogos eletrônicos, tornando-os acessíveis a um público mais amplo. E nos anos seguintes surgiram outros consoles, como o Magnavox Odyssey, o Atari 2600 e o Intellivision. Os jogos eletrônicos passaram a ter gráficos mais avançados e recursos mais complexos. A década de 80 foi marcada por um crescimento exponencial da indústria dos jogos. Com o surgimento de fliperamas e o lançamento de consoles icônicos, como o Master System, jogos e personagens se tornaram ícones da indústria e ajudaram a consolidar os jogos. Os computadores pessoais e a explosão da internet também abriram novas possibilidades, permitindo experiências multiplayer online e o surgimento de jogos independentes. Hoje, a indústria dos jogos eletrônicos é uma das mais lucrativas do mundo do entretenimento, com uma variedade enorme de gêneros, plataformas e modelos de negócio. Os jogos eletrônicos se tornaram uma forma de arte e de contar histórias, proporcionando entretenimento e interação para milhões de pessoas em todo o mundo. Além disso, nas últimas décadas, surgiram grandes campeonatos que popularizaram ainda mais
mais os jogos, tornando-os ainda mais relevantes na sociedade. O ecossistema dos esportes eletrônicos envolve atletas e torcedores, e esses eventos se tornaram palcos para grandes marcas promoverem seus produtos e patrocinarem os atletas. A maioria desses campeonatos envolvem jogos violentos de tiro em primeira pessoa, ou Battle Royale, nos quais o objetivo é eliminar outros jogadores. No entanto, apesar de toda a relevância do EA Sports, eles ainda enfrentam críticas. Muitas pessoas acreditam que esses jogos influenciam a violência entre as crianças e adolescentes, e os campeonatos são vistos como uma forma de promover esses segmentos. Recentemente, depoimentos de figuras conhecidas no Brasil geraram discussões nas redes sociais. E será mesmo que os jogos são a principal causa da violência entre jovens? No dia 7 de abril de 2011 aconteceu uma tragédia que parou o Brasil. Wellington Menezes entrou em uma escola municipal em Realengo e matou 12 crianças absolutamente inocentes, gerando uma repercussão internacional. As investigações após o atentado, no qual Wellington foi morto, foram intensas. A polícia apreendeu o computador do sujeito, encontrou cartas e declarações em vídeo e foi atrás de pessoas que tinham contato com ele. Com isso, conseguiu traçar um esboço do perfil do assassino: introspectivo, isolado, fanático religioso, vítima de bullying e gamer. No entanto, mesmo com essas características levantadas pela investigação, a imprensa escolheu apenas uma delas para bater: os games. Essa série de reportagens impactou diretamente a reputação da indústria dos games, e desde então, a relação entre os videogames e o comportamento violento entre adolescentes vem sendo estudado por especialistas. Em uma pesquisa realizada na Universidade Estadual de Iowa, nos Estados Unidos, que mediu o nível de excitação psicológica e física de quase 50 universitários que foram convidados a jogar Mortal Kombat, os especialistas conseguiram identificar um aumento na agressividade durante um curto período de tempo, mas não há qualquer indício que esse aumento de agressividade permanece a longo prazo, ao ponto de aumentar a propensão de cometer um crime violento. E o que foi ressaltado nesse estudo é que nenhum ato de violência, como massacre escolar, acontece por causa de um único fator de risco. É preciso considerar inúmeras variáveis, como o isolamento social, as habilidades comportamentais, a situação familiar e os transtornos de humor. Acontecimentos recentes envolvendo violências nas escolas fez o assunto dos games e a relação do comportamento dos jogadores tomar destaque novamente, e figuras importantes responsabilizaram os jogos, mesmo com os especialistas sobre a mente humana repetindo que não há como confirmar tais acusações, fazendo com que amenize a culpa pela falta de segurança pública, auxílio nas escolas para combater o bullying em sala de aula e orientação para as pessoas com transtornos mentais. E mesmo com todos esses pronunciamentos negativos em relação aos games, o mercado segue crescendo cada vez mais e fazendo muito dinheiro. Mas até que ponto a necessidade da indústria fazer dinheiro pode impactar negativamente os jogadores? Nos últimos anos, essa indústria tem experimentado um crescimento surpreendente, tornando-se uma das mais lucrativas e influentes do planeta, superando até mesmo o cinema e a música. E não é pra menos, já que os jogos desempenham um papel vital no impulsionamento da economia global. Acredite ou não, no último ano, a indústria dos jogos ultrapassou a marca impressionante de 200 bilhões de dólares em receita global. Essa cifra gigantesca mostra o impacto econômico significativo que os jogos têm em várias áreas, desde o desenvolvimento de software e hardware até a publicidade e o comércio eletrônico. É um verdadeiro fenômeno que move cifras astronômicas. Mas a história não para por aí. A indústria dos jogos encontrou inúmeras formas de monetizar esse mercado em constante expansão. E olha só, até mesmo jogadores podem lucrar nesse universo, através de transmissões ao vivo, competições acirradas e vendas de skins. Os jogadores estão faturando alto, e acredite se quiser, algumas skins podem alcançar valores estratosféricos, ultrapassando facilmente a casa dos 50 mil reais. O mercado dos games arrecada dinheiro através de venda de jogos e DLCs, assinaturas de bibliotecas de jogos, campeonatos e produtos licenciados. Mas existe uma prática de monetização que gera muita polêmica e controvérsia na comunidade. São as loot boxes. Essas caixas de recompensa ocultam segredos valiosos que podem deixar qualquer jogador animado. Mas aqui está o truque. Você nunca sabe o que vai encontrar dentro delas. Elas podem conter aquele item raro e cobiçado que você tanto deseja, ou simplesmente algo comum e decepcionante. Essa mecânica intrigante está no centro de grandes discussões na comunidade gamer. Afinal, ao comprar uma dessas caixas, você está jogando com as chances. É como se estivesse girando a roleta, esperando que a sorte esteja do seu lado. E aí reside o perigo. Essa sensação de expectativa, de ter a chance de conquistar uma grande recompensa, pode ser irresistível para alguns. E é aí que as coisas ficam complicadas. Para aqueles com predisposição e comportamentos compulsivos, as loot box podem se tornar uma armadilha perigosa. A busca pela recompensa desejada pode levar gastos excessivos e até mesmo problemas financeiros.
No Brasil, em 2021, a ANSED abriu 7 ações judiciais contra empresas do mercado de videogames. A justificativa é semelhante à utilizada nos países europeus, em que o sistema de vantagens aleatórias obtidas com dinheiro real pode caracterizar uma prática de jogos de azar. É por isso que essa questão está no centro das discussões éticas. Estamos diante de uma mecânica de jogo que tem potencial de influenciar negativamente certos indivíduos. Por isso é preciso avaliar cuidadosamente o impacto que isso pode ter e garantir que as empresas adotem práticas justas e transparentes. Mas esse não é o único ponto a ser ajustado na indústria. Alguns casos foram expostos nos últimos meses envolvendo a qualidade na jornada de trabalho dos desenvolvedores. Notícias como exploração na carga horária, assédios e machismo em estúdios de games estampam os canais de notícias de tecnologia, gerando revolta pelos internautas. Só que nem tudo é o que parece. O que será que está por trás dessas notícias? Com um crescimento em ritmo absurdamente acelerado da indústria dos games, a pressão de vários setores da desenvolvedora, principalmente acionistas, faz com que o processo de criação não possa avançar de um jeito tão saudável. E é aí que entra o crunch, uma realidade comum nos principais estúdios de desenvolvimento de jogos. Afinal, o público espera um produto à altura do que foi prometido nas campanhas de marketing. Basicamente, o crunch é o termo usado para descrever uma prática comum e ao mesmo tempo exaustiva para os desenvolvedores de jogos. A polêmica explodiu de vez com o lançamento do aclamado Red Dead Redemption 2. O cofundador da Rockstar, Dan Houser, revelou que a equipe chegou a trabalhar 100 horas por semana para finalizar o jogo, e isso gerou uma baita discussão no meio, com alguns defendendo que era uma exceção, afetando apenas os roteiristas. Mas ex-funcionários da empresa contaram que essas maratonas de trabalho eram recorrentes em outros jogos também. Algumas produtoras se defenderam dizendo que as horas extras não eram obrigatórias e que todos foram pagos adequadamente. Mas será que isso é suficiente? Na prática, os funcionários se sentem pressionados a aceitar o crunch para não perderem seus empregos. É um ambiente onde a sobrevivência no mercado de trabalho fala mais alto do que qualquer reclamação. E por mais opcional que certas empresas digam que o crunch é, as leis de sobrevivência no mercado de trabalho fazem com que os funcionários, na grande maioria do tempo, se sintam obrigados a aceitar essa prática. No geral, o futuro da indústria de jogos é bastante promissor. A indústria continuará a evoluir e oferecer momentos emocionantes para jogadores ao redor do mundo, mas com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E se o mercado não adaptar a jornada de trabalho a fim de melhorar a rotina de seus desenvolvedores, a possibilidade desses funcionários acabarem migrando para outros setores da tecnologia é muito grande. E se você gostou desse vídeo, eu peço que deixe seu like para ajudar o canal a crescer e levar conteúdo de qualidade para mais pessoas. Você pode deixar a sugestão no próximo vídeo aqui embaixo nos comentários. Nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais!